Irmãos e irmãs, hoje é 2 de novembro, o dia em que a Igreja celebra a memória de todos os fiéis defuntos. E o que significa isto? Significa que neste dia a Igreja se recolhe em oração pelos seus filhos que já partiram desta vida. Para o cristão não se trata de um simples dia de saudade, mas de oração pelos fiéis que já partiram para a casa do Pai, na firme esperança da ressurreição. Mas com certeza vem à nossa mente e ao nosso coração um sem número de perguntas. O que é a morte? O que é a vida que termina com a morte? O que há após a morte? São perguntas que devemos responder à luz da fé. Num mundo que já não crê e que não tem nada a dizer sobre a vida e sobre a morte, a palavra de Deus nos ilumina. Num dos textos que são propostos para serem proclamados na missa de hoje, São Paulo diz aos Tessalonicenses e a nós também: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere acerca dos mortos, para que não fiquem tristes como os outros que não têm fé, que não têm esperança. O cristão não pode encarar a morte como os pagãos, porque nós temos uma esperança. E a nossa esperança tem nome. Ela se chama Jesus Cristo. Aquele que disse: Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Deus é o Deus da vida e fonte de vida. Criou tudo para a vida. Ele não é o autor da morte. Não entende nada de morte. Não tem parte com a morte. Pelo contrário, a morte é a separação do Deus vivo, assim como as trevas é a separação da luz. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza, vai dizer outro texto proposto para a missa de hoje, do livro da sabedoria. Deus pensou para nós somente o bem e a felicidade com ele. Por isso que ele nos criou à imagem da sua própria natureza. E qual é a natureza de Deus, meus irmãos? Santo, divino, eterno, imortal. Deus pensou para nós somente o bem e a felicidade com ele. E nisto consiste a vida. Aí está a vida, no bem e na felicidade com Deus e em Deus. Porém, o homem, ao fechar-se desde o princípio para o Deus da vida, desarmoniou toda a sua existência e passou a experimentar a sua vida como uma morte, tendo nela o desequilíbrio, a dor, o egoísmo, a solidão, o medo, a doença, a falta de sentido e, finalmente, a morte física. O salário do nosso pecado foi uma situação de morte, de infelicidade, de incoerência e tristeza, que culmina com a morte física. Basta olhar o mundo ao nosso redor. Isto não significa que, se não tivéssemos pecado, viveríamos aqui para sempre. Não, Deus não nos criou para vivermos aqui eternamente. O Senhor tirou o homem da terra e a ela faz voltar novamente. Deu aos homens um número preciso de dias, um tempo determinado, como vai dizer outro texto, que é o do livro do Eclesiástico, no capítulo 17. Deus nos deu um número preciso de dias, um tempo de vida neste mundo. Mas uma coisa é certa: sem o pecado, vivendo na amizade com Deus e na harmonia com os outros e o mundo, a nossa morte não teria este gosto amargo de morte. Se hoje a morte tem um aspecto trágico, é porque está ligada ao pecado, ao nosso afastamento de Deus. Por isso a morte nos mete tanto medo e muitas vezes é sentida como uma ameaça de cair no nada. Mas Deus não nos abandona à morte.
Ele nos enviou seu Filho, em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, viveu nossa vida mortal, de incertezas, de tristeza, de angústia, de morte. Morrendo de nossa morte, ele foi ressuscitado pelo Pai, na força e na potência do Espírito Santo. Morrendo da nossa morte, ele nos deu a possibilidade e a graça de morrer com ele e com ele ressuscitar da morte. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Desde o batismo, unido a Cristo, morto e ressuscitado, alimentados pelo seu corpo e seu sangue na Eucaristia, sabemos que nem mesmo a morte, e nem a vida, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo. Diz um dos outros textos propostos para a missa de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Esta é a nossa esperança, vivermos unidos a Cristo já agora e após nossa morte física, ressuscitar nele e com ele para sempre. Como o Senhor foi glorificado no seu corpo e na sua alma pela potência do Espírito Santo, assim também nós seremos glorificados logo após a nossa morte, na nossa alma. Nunca mais sentiremos o medo, a tristeza, a dor, o pranto, e no fim dos tempos, também no nosso corpo mortal, seremos glorificados. Semeado corruptível, ressuscitará corpo incorruptível. Semeado desprezível, ressuscitará reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscitará cheio de força. Semeado psíquico, ressuscitará corpo espiritual. Sermos glorificados significa entrar na plenitude de Cristo, na alegria de Cristo, na eternidade de Cristo. Isto é para nós o paraíso. Estar para sempre no Senhor, estar para sempre com o Senhor. Por isso, meus irmãos, vamos rezar hoje pelos nossos queridos que já morreram. Rezemos por todos os fiéis que já partiram para Cristo, para que recebam o perdão de seus pecados e entrem na plenitude de Deus. A Sagrada Escritura diz que é um santo piedoso, aquele que pensa rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Que nosso carinho e nossa saudade sejam acompanhados pela nossa piedosa oração, cheia de esperança e de ressurreição. Mas vamos pensar também na nossa vida, no nosso destino, no destino que estamos dando à nossa existência, pois o nosso encontro com o Senhor é preparado no dia a dia, nos pequenos momentos do nosso caminho percorrido neste mundo. São Bernardo de Claraval afirma que a nossa vida neste mundo já é semente de eternidade. Pois bem, estejamos atentos para viver de tal modo que a nossa vida seja uma amizade com Deus que começa aqui e que se consumirá na glória. Voltemos o nosso olhar e o nosso pensamento para Cristo, aquele que é o vencedor da nossa morte. As palavras do prefácio da missa de hoje são tão consoladoras. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é retirada, mas transformada. É desfeito o nosso corpo mortal, e nos é dado nos céus um corpo imperecível. Que o nosso bom Deus, o Senhor da nossa vida e da nossa história, realize a nossa esperança e que nós vivamos de tal modo que sejamos dignos dela. Que as almas dos fiéis defuntos
pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, da luz perpétua o esplendor. Que as almas de todos os fiéis defuntos, principalmente aqueles que ainda têm esperança da salvação porque estão no purgatório, as santas e benditas almas do purgatório, descansem em paz. Amém.